Fala pessoal, tudo bem? Na live de hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso desse universo de startups. Um assunto muito recorrente quando você é descoberta como advogada ou advogado de startups. É o vesting. Na realidade é a vesting, porque é a cláusula de vesting. Muitas pessoas chamam de contrato de vesting, então você pode chamar como quiser, o importante é você saber o que significa, tá bom? Bom, eu sou Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco. Nas horas vagas eu sou advogado especialista em propriedade intelectual com foco em startups. Eu atuo como professor, mentor, advogado de dezenas de startups e hoje estou aqui com vocês para mais uma conversa sobre esse tão empolgante mundo da advocacia para startups. Bom, antes de a gente entrar no tema de fato, eu convido vocês para seguirem nossos perfis nas redes sociais, por onde vocês estiverem assistindo esse vídeo, seja Instagram, seja Facebook, TikTok, por onde for. Ativem lá o sininho para vocês receberem a notificação sempre que tivermos novo conteúdo disponível. Como eu falo sempre para vocês, quanto maior a audiência, mais conteúdo relevante a gente produz. Beleza? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre vesting e, como eu comentei, muitas pessoas chamam de contrato de vesting. Não é a melhor forma de você se referir a isso, uma vez que vesting é apenas uma cláusula, tipo uma cláusula penal, ou uma cláusula indenizatória, ou a cláusula de eleição de foro. O que acontece com a cláusula de vesting é que ela é tão importante que às vezes você tem um contrato inteiro apenas para falar sobre o vesting. Notem que vesting é uma palavra que a gente nem importou, a gente nem traduziu, na verdade. A gente usa ainda no inglês, no sentido de vestir, e ela quer dizer o seguinte: você vai vestir de fato o funcionário, o profissional, o teu colaborador, da possibilidade de ele ter ações da sua empresa. Numa analogia com o mercado financeiro, você pode considerar as opções de compra, tá? de um determinado papel, de uma determinada ação. E no próprio mercado de startups, a gente pode considerar uma analogia no mercado de investimentos, né? Mas em startups, com um mútuo conversível em opções de compra, o tão famoso mútuo, ou stock options, que pode ser um tema para um outro papo da gente, não é verdade? No caso do vesting, o que acontece é o seguinte: você tem, vamos lá, digamos que você seja advogada de uma startup. Então, sei lá, a doutora Luciana, que é advogada da startup ABC Tech, ela recebe a seguinte demanda: doutora Luciana, seguinte, a gente aqui tem o João, que é um baita profissional, ele é um dev, e ele está contribuindo muito para a geração de negócios da nossa startup. A gente quer valorizar esse cara, mas a gente não tem grana. A startup não tem como ser uma empresa cheia de dinheiro. Se for, está deixando de investir no negócio. E startup é para validar um monte de problema, e num evento de liquidez, seja num exit, seja num M&A, num evento em que também esses termos todos depois eu vou destrinchar para vocês. A gente fornece possibilidade de entrada no quadro societário para esses profissionais, para esses talentos, tá? Vou dar um exemplo. A doutora Luciana foi lá questionada sobre como valorizar o João lá, o rapaz do TI. Aí João, o salário médio dele no mercado seria de R$8.000, R$10.000, por exemplo, mas a startup não tem condição nenhuma de dar isso. Então, Vitor, fundador da startup, ele disse o seguinte: João, eu vou te pagar 2.000 por mês, tá? Eu acho que você merece 8, mas eu vou te pagar só 2. E desses 6, eu vou converter em participação societária daqui a 3 anos, 5 anos. Da seguinte forma, vamos lá, digamos que a valuation da startup hoje seja R$3 milhões, uma valuation pequena para uma startup. 3 milhões, se a gente fizer a conta lá, ele vai fazer a seguinte questão: digamos que Vitor vai dar 1 ou 2% dessa startup pro João.
1% de 3 milhões significa 300 mil, 30 mil reais. Muito pouquinho. Vamos lá. Mas vamos manter essa conta, só para dar o exemplo. Então, 30 mil reais, Vitor vai dar para ele. Então, Vitor vai dizer o seguinte: olha, João, eu não consigo te dar de 2 para 8 mil agora. O que eu consigo fazer é o seguinte: se você quiser ficar comigo esses 5 anos, eu até aumento a tua remuneração para 6. Esses 2 de diferença eu vou te dar em participação societária, mas temos alguns acordos, que é o seguinte: durante 30 meses, mais ou menos, acho que estou errando a conta aqui, sei lá, você vai receber, ao invés de você receber R$1.000 a mais por mês, ou de você ter outras promoções e tal, eu não vou te dar isso, uma vez que você vai ter o direito de comprar as ações da empresa, da startup, por esse valor, pelo valor de hoje. Então, digamos que se o cara tiver comprado mesmo com a startup, daqui a 5 anos a startup não está valendo mais 3 milhões, está valendo 300 milhões, 100 milhões, na pior das hipóteses está valendo 30 milhões. Se a startup está valendo 30 milhões, então o João, ele vai entender, e se ele tiver mesmo de fato vestindo a camisa, ele vai entender que deixar de ganhar R$1.000, R$2.000 por mês para um cara que ganha, sei lá, 5, 6, não é o fim do mundo. E ele não está perdendo essa grana, ele vai converter isso em participação societária. Bom, o que é importante da gente destacar de alguns alertas, na verdade. Quais são os alertas importantes da gente destacar nessa negociação com o profissional? Vejam, em primeiro lugar, a gente tem que ter um combinado que ele não é só financeiro. O financeiro ele termina iniciando os debates, né? Mas o segundo combinado é sobre tempo. Se você combina, eu gosto do prazo de 3 a 5 anos, tá? Então vamos lá, se você é mais conservador e tal, vamos considerar 5 anos. Se você for menos, a gente considera... Então vamos dar uma parada, porque a gente não está usando o microfone, acabei de perceber. Bom, Bom, ao vivo é assim, né, gente? Então... Bom, continuando, pessoal, um desafio importante é o próximo passo. Além do ajuste financeiro, é a gente compreender o acordo qualitativo do vesting. Vamos lá. A gente tem que criar metas, tá? E tem que criar metas com base em tempo. Vamos dizer que o acordo lá com o João foi, ó, você vai passar 60 meses com a gente. A cada 12, eu vou fazer o seguinte, cada 12 você vai ter o direito de receber 0,1% da nossa sociedade. 0,1, 0,1, depois de 4 anos está com 0,4. Ué, Tiziano, mas você não me prometeu 1%? Então, do quarto para o quinto ano, ele completando os 5 anos, aí ele recebe 1%. Mas peraí, vai ser 0,1% ao ano ou 0,2%? Não. O ideal é que a gente aplique algumas regras, tá? Alguns eventos aqui para evitar que esse cara receba isso sem muito esforço. Veja, um ano, um instante acontece, um instante passa. Eu não recomendo que vocês façam vesting com menos de 2, 3 anos. 5 anos é um tempo que eu gosto bastante, mas as pessoas estão tão rápidas hoje, estão com tanta agonia, que talvez 3 anos seja um tempo legal. Eu insisto nos 5 anos, mas isso vai de acordo com a necessidade, com os anseios de cada startup e de cada profissional. Bom, então aí você negociou com o empreendedor o valor, negociou o percentual, né? O percentual relativo ao valor, e negociou as condições. Agora a gente deve falar em alguns atributos da cláusula de vesting. Um deles, na minha humilde opinião, mais importante, não, o segundo mais importante é a não concorrência. Esse cara não pode estar atuando para um concorrente teu. Na área de dev, na área de tecnologia, tem muita gente que é freela. Então, eu estou aqui nessa empresa, mas estou fazendo um job para outra e tal. Não, a gente tem que ter um acordado que durante esse tempo você não vai fazer freela para ninguém. Ou até pode fazer freela, desde que não concorra com a startup. Aí o acordo entre vocês. Bom, aí a outra argumentação, a outra cláusula, desculpa, é cliffing. Cliffing é o seguinte, na tradução literal mesmo, seria meio que um penhasco. É você combinar o seguinte, olha, se você não fizer os 365 dias, você não vai ter direito a nada.
Não, mas como assim, Tiana? Eu passei 362 dias, 361 dias. Eu tenho direito. Você não tem direito. Você só vai ter se você, de fato, seguir o combinado com a startup, tá bom? O advogado é absolutamente indispensável nessa negociação, gente. Bom, como estabelecer, participação aliada com as proposições, argumento com os incentivos. Bom, é preciso a gente argumentar que essas cláusulas de vesting, elas dão um gás muito grande nos profissionais, porque o profissional vai querer ganhar, entre aspas, aquele percentual societário, uma vez que o mercado está comprando, o mercado está investindo na startup, e ele, pelo trabalho que ele já desenvolve, ele vai adquirir uma participação societária, tá bom? Agora, vocês, como advogados de startups, ou advogados dentro das startups, eu recomendo fortemente que vocês considerem os eventos como favoráveis para a startup. Então, quando você estiver conversando com o João, você tem que dizer para ele o seguinte: João, não é só você ficar trabalhando com a gente, é você seguir metas. Por exemplo, o Dev. A gente tem o anseio aqui, a gente tem um BP, o Business Plan, o plano de negócio de lançar um produto novo a cada, sei lá, 6 meses, a cada 90 dias, não sei. E aí, cada funcionalidade do aplicativo, digamos que seja um aplicativo, tem que estar disponível a cada 90 dias. Nem que seja a versão beta, uma versão de testes ainda. Bom, para isso acontecer, a gente tem que fazer um combinado com esse cara. Ó, seguinte, se tu não fizer isso, tu vai perder a participação societária. Então esse cara vai ficar louco para não perder. Notem que isso nada mais é do que uma releitura da vida. Quando a gente está na escola, não tem as provas, não tem as avaliações, é isso. Só que na vida profissional, você tem... Opa, acho que está mexendo aí. Na vida profissional, você tem aquela variante da questão financeira. Então, para a questão financeira ela ser decisiva, ela ser boa para a startup, é indispensável que você traga esse cara para o centro do negócio. Algumas pessoas dizem que o cara precisa estar comprado com a startup. Se não tiver comprado, meu irmão, não adianta. Se for curso de inglês, o cara está aí uma vez, 2, 3 por semana com a startup, no horário vago e tal. Meu irmão, esse cara não vai produzir. Não vai. Então é isso. Você tem que alinhar as expectativas do talento que você quer reter, claro, do profissional, entender quais são os anseios dele, e você também tem que atender às demandas da startup. Tem que ser um acordo benéfico para os dois lados. Bom, pessoal, mais uma vez, queria dizer a vocês que se esse e outros assuntos interessam, não deixe de seguir a gente nos nossos canais, TikTok, Instagram, YouTube, ative lá o sininho para receber as notificações sempre que tivermos conteúdos novos, tá bom? E, bom, para a gente se encaminhar aí para o encerramento, eu queria comentar com vocês o seguinte: como é que a gente pode fazer isso? Muita gente fala, tá, Tiana, eu entendi na teoria e tal, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu posso apresentar isso para a startup? Porque às vezes a startup nem sabe o que é isso, e como é que eu posso providenciar isso na prática? Bom, veja, na prática, você tem que falar com a startup fazendo um levantamento do que ela está disposta a dar. Não é o empreendedor chegar e dizer, não, eu estou disposto a dar 10% na startup. Sob quais condições? Não, pô, o cara é meu brother e tal. Por que é teu brother? Não, porque ele me ajudou a construir a startup. Veja, sendo um pouco grosseiro, mas não deixando de ser criterioso, quem te ajudou a vir até aqui talvez não seja quem vai seguir contigo daqui em diante. Eu espero que sim, mas algumas pessoas não vão querer. Tudo bem. Alguém vai querer concurso público, alguém vai querer uma carreira artística, alguém vai querer, não sei, alguém vai querer, sei lá, se casar, ter filhos e morar na montanha. Ok, tudo bem, as pessoas têm anseios distintos. Então, para você tratar do vesting, você tem que tratar com muita transparência. Você tem que tratar, mostrando para o empreendedor que essa é uma possibilidade maravilhosa, mas é uma possibilidade que tem regras. Você tem que conversar com o talento e mostrar para o talento também que não é algo trivial, é algo importantíssimo que ele está ganhando.
E você tem que mostrar todo o plano para aquilo dar certo. Não é apenas o cara passar o tempo. Não, passei o tempo e ganhei capital social. Não é assim. Você tem que ter uns combinados, você tem que ter, seja em faturamento, seja em entregáveis, seja em participação. Por exemplo, você pode combinar o seguinte: olha, esse cara aqui, ele está comigo há, sei lá, 8 anos. Ele sempre participou ativamente. A única coisa que eu quero combinar com ele é que ele não vai para um concorrente meu durante esse tempo, não vai fazer freela, e que ele vai estar comigo, sei lá, 6, 8, 10 horas por dia. Tudo bem, pode colocar isso lá. Que a CLT não me escute essa questão de carga horária estendida. Eu não conheço nenhuma startup que fez sucesso no horário comercial. Mas, vamos lá. Carência, Cliff, já falei. Ok. Orientação, como estruturar e negociar. Tá. Novamente, outra questão importante. Você pode também negociar com o profissional eventos de liquidez dele, tá? Eu só recomendo você fazer isso. Aí é uma dica nossa, tá? Isso não está nos livros. Eu só recomendo você fazer isso se a startup já estiver muito bem robusta e se houver a possibilidade de diversos investidores ingressarem nessa startup de forma organizada. Como assim, Tiziano? Existe uma coisa chamada cash out. Cash out é quando você recebe investimento e bota no teu bolso, você tira da startup. Cash in é quando você recebe, como o nome já diz, né, gente? Cash é dinheiro. Cash in é quando você bota dentro da startup. Out é quando é para fora, in é para dentro. Então, digamos que você participou de uma rodada aí inicial, uma rodada anjo. Você captou 500 mil. Se vocês combinaram entre vocês na startup que haveria cash out de 20% de todo o dinheiro que entrar, o investidor, obviamente, precisa estar ciente disso, precisa ver se ele concorda, e ele concordando, o que vocês vão fazer? 80%, ou seja, 400 mil vão ser investidos na startup, conforme combinado, e 100 mil serão retirados em sistema de cash out. O cara que está vestido, o cara da vesting, pode receber isso? Pode, não tem problema. Esse é outro argumento para você apresentar para eles, tá? De novo, isso não está nos livros. Outra questão é a seguinte: esse cara, vou dar 2 dicas para vocês só, para a gente não se alongar muito. Esse cara, o cara que está vestido, né, o cara que está com o contrato de vesting, que está com a cláusula de vesting no seu contrato de trabalho, ou de parceria, de prestação de serviços com a startup, esse cara precisa ter a opção de receber o cash out ou não, tá? Via de regra, não é uma boa opção você botar cash out, porque as pessoas vão querer ficar liquidando sempre. Então, o interessante é, você quer trazer esse cara pro game, quer trazer esse cara para a sociedade mesmo, cara, não bota cash out. Deixa cash out para os fundadores. Até porque ao longo do tempo, ele vai se interessar em entrar para o contrato social e vai querer logo cumprir a vesting dele. Se ao longo do tempo o meu cliente, que é a startup, quiser negociar com o cara a antecipação das cláusulas, pode? Pode. O que acontece é o seguinte: a vesting é a segurança para os dois lados. Você tem compromissos para os dois lados, tá? Não tem penalidade de, por exemplo, se você for embora da minha startup, você tem que me pagar $1 milhão. Você pode botar isso? Pode, mas isso é bem comum, tá? Numa cláusula de vesting, na verdade, o que você tem é uma punição do cara perder o que ele ganharia, tá? Aquela premiação que ele ganharia. Se ele permanecer na startup, ele ganha o bônus, que é aquela participação societária, beleza? Cadê? Pode ser aplicado no caso... Bom, gente, para a gente encerrar, eu vou comentar o seguinte. O investidor, e aí eu estou agora usando o chapéu de investidor, eu sou investidor em dezenas de startups, sou investidor anjo, tá? Em dezenas de startups, e eu digo uma coisa para vocês: aquele investidor profissional, aquele cara, não é nem um cara que bota um valor alto, mas é o cara que bota com a estrutura organizada. Por exemplo, eu não tenho nenhum investimento direto, nenhum. Tiziano, você quer dizer que você nunca botou R$1.000 na startup sozinho, direto na startup? Nunca. Eu prefiro fazer através de plataformas. Por exemplo, meu principal veículo de investimento é a Bossa Nova Investimentos, tá? Eu sei como funciona, eu conheço as pessoas, conheço a história delas, conheço a competência técnica delas. Também invisto pela Inco, que é uma plataforma de recebíveis, de equity crowdfunding, e também invisto pela Begin. Bom, nenhuma das três está pagando patrocínio para eu estar falando aqui não, tá? Mas acho que até, aí, Vitão, a gente tem que anotar isso, tem que cobrar da turma lá um patrocínio aqui pra gente. Mas bom, pessoal,
Então, você sendo investidor, você pelo olhar do investidor, você deve compreender o seguinte: quando o investidor vai negociar com a startup, ele pergunta o seguinte, na due diligence, ele vai, nas diligências para investimento, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero saber quais são os contratos que você tem, como é que está o cap table, o capital social da empresa, e o que está comprometido. Tem algum empréstimo, algum financiamento, algum processo judicial, qualquer coisa dessa. Você deve ser claro e dizer. Se você disser que tem vesting, os olhos do investidor vão brilhar se a vesting estiver bem feita, se aquela cláusula estiver bem feita, bem amarrada. Por quê? São dois documentos importantíssimos que o investidor olha. 3. O DRE, que é o balanço financeiro, né, contábil. Acordo de sócios e contratos com cláusulas de vesting. Esses 3 é que vão ser o objeto, é que vão deter pelo menos 80% da atenção do investidor na hora da diligência para investimento. Por quê? Porque eu estou focando tanto nessa atenção do investidor? Porque se você quer ter uma startup profissional, você quer ter algo de fato para o mercado, para ter sócios, para fazer parcerias, e ser algo estruturado para um dia ser quase que, digamos, um lugar comum no mercado, no bom sentido, claro, você tem que ter uma estrutura minimamente condizente com as regras do bom convívio, tá? E como é esse bom convívio? É o seguinte: o investidor, o cara que vai botar lá os 500 mil reais, vamos manter esse exemplo, lá na tua startup, ele vai querer ver o seguinte: cara, eu estou botando 500 pratas aqui, esse pessoal tem uma gestão desse meu dinheiro? Esse pessoal está devendo no banco? Esse pessoal comprou um cartão de crédito e não pagou? Esse pessoal tem vesting, ou seja, esse pessoal tem acordo entre eles. A gente teve um outro episódio aqui que a gente conversou sobre acordo de sócios. Aliás, quem quiser assistir está muito bom. Ele vai olhar o seguinte: poxa, peraí, mas são só 2 sócios, ou são 9 sócios, não importa. E eles já fizeram acordo de sócios. Isso significa que as pessoas conversaram entre si, disseram: poxa, vamos fazer isso, aquilo, outro, em caso de uma possível expansão da startup, que é a continuidade dela, e um evento de o profissional, de o talento, querer ser sócio da startup. Pode ser que ele não queira, assim como no mútuo conversível, que eu já conversei com vocês, o investidor ele pode fazer a opção de não performou tão bem quanto eu esperava, não quero ficar na startup. Tudo bem, tá? Pessoal, era isso que a gente tinha por hoje. Eu reforço aqui que quem gostar do conteúdo, nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, tudo aí. Quem quiser, não percam os conteúdos, então apertem lá no sininho e tal. E quem quiser tirar qualquer dúvida, dar qualquer sugestão de tema para essas nossas conversas, manda uma mensagem aí, manda um inbox pra gente, e vai ser um prazer abordar o que vocês quiserem. Mais uma vez, muito obrigado, valeu e até a próxima.